LDBEN, os entes federados, suas incumbências e os sistemas de ensino. O Brasil apresenta três esferas administrativas: a federal, a estadual e a municipal. Dessa forma, a União, os estados e os municípios apresentam, segundo a Lei 9.394/96, incumbências em relação à educação. É preciso, contudo, observar que, segundo o artigo 8º da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Isso significa que deve haver um entendimento e cooperação entre tais entes federados, observando ainda que toda a coordenação e articulação da política educacional cabe à União. A União deve exercer a função normativa, organizando normas gerais para a educação nacional, redistributiva, no que tange ao repasse de recursos financeiros e técnicos destinados aos demais entes federados, e supletiva, quando a União deve ainda, no campo financeiro e técnico, prover as necessidades de entes federados que não apresentam tais recursos. Cada ente federado apresenta um rol de incumbências determinadas pela LDBEN. São muitas as incumbências da União, mas vamos aqui destacar algumas das mais importantes. A primeira delas é elaborar o Plano Nacional de Educação, PNE, contando com a colaboração dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na verdade, o primeiro PNE foi elaborado em 2001, mas esse já perdeu a validade. O atual Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014 e instituído pela Lei 13.005 de 2014. Como determina o inciso 1º do artigo 8º da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o atual PNE foi elaborado contando com a intensa participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de muito discutido pela sociedade em muitas conferências realizadas em todas as esferas administrativas. O inciso 4º fala de se estabelecer competências e diretrizes nacionais para a educação básica com auxílio dos demais entes federados. Assim surgiram as diretrizes curriculares nacionais para as etapas da educação básica e também a recém-aprovada Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que norteia os currículos escolares da educação básica por todo o país e garante uma formação básica comum. O inciso 4A define a identificação, cadastramento e atendimento de educandos com altas habilidades ou superdotação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Isso contando com a colaboração de todos os entes federados. Interessante que os educandos com altas habilidades e superdotação são observados pela educação especial, assim como os educandos com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento. No entanto, a identificação, o cadastramento e o atendimento constante nesse inciso não observam todos os educandos da educação especial. O inciso 5º coloca como dever da União coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Essa ação, importantíssima para a elaboração de políticas de educação para todo o país, é realizada principalmente por meio do censo escolar, que é um levantamento de dados anual que todas as escolas públicas e privadas devem realizar sob a coordenação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nesse censo escolar, são coletadas informações sobre a estrutura física, material e humana das escolas, assim como dados relacionados à matrícula, aprovação, reprovação, evasão escolar, distorção, idade série, etc. Depois de coletados, esses dados todos são organizados e disponibilizados para toda a sociedade. No inciso 6º, fala do dever da União de organizar um sistema de avaliação da educação no Brasil, do ensino fundamental à educação superior, o que serve para analisar a qualidade da educação e, uma vez divulgados os resultados, de dar subsídios para a elaboração de políticas públicas para a educação no país. São muitas as incumbências ou deveres dos estados na Lei 9.394/96. Assim como também são muitas as incumbências dos municípios, contudo vamos aqui observar apenas algumas delas. Em linhas gerais, os estados e municípios apresentam incumbências similares às da União, claro, guardadas as respectivas proporções. Mas uma incumbência de cada ente federado desse é de suma importância, pois diz respeito à oferta de determinadas etapas de ensino. Assim, percebe-se que os estados devem assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem.
artigo 10, inciso 6º. Ou seja, os estados têm a obrigação de oferecer o ensino médio a todos os que necessitarem, principalmente até os 17 anos de idade, pois é a faixa final do ensino obrigatório. Mas esses mesmos estados não devem deixar faltar o ensino fundamental, no caso de dificuldades dos municípios ofertarem essa etapa de ensino. Já os municípios, por sua vez, têm a obrigação de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Artigo 11, inciso 5º. Mas é importante observar que na educação infantil nenhum município deve deixar faltar a pré-escola, pois aí começa o ensino obrigatório. A creche deve ser oferecida, mas não necessariamente para todos que necessitarem. Outra importante observação é que se um município desejar oferecer o ensino médio, por exemplo, pode fazê-lo, desde que esteja cumprindo com sua obrigação mencionada aqui e, ainda, se investir verbas acima de sua obrigação constitucional, isto é, se colocar mais dinheiro para isso. Além disso, estados e municípios devem responsabilizar-se pelo transporte escolar dos educandos de suas respectivas redes públicas de ensino. E o Distrito Federal? Bem, esse ente federado vai assumir na LDBAN algumas incumbências de estados e outras de municípios, por apresentar natureza administrativa distinta. Os artigos 16, 17 e 18 da Lei 9.394/96 explicam quais são e como são organizados os sistemas de ensino no Brasil. Em linhas gerais, serão apresentados aqui as caracterizações e as composições desses sistemas de ensino. Só que neste vídeo não trataremos das instituições de ensino, escolas, que integram esses sistemas de ensino. Inicialmente, vale explicar que um sistema de ensino, de acordo com o observado na LDBAN, é um conjunto de órgãos e instituições de ensino de natureza pública, embora envolvam escolas privadas, num dado território, o qual pode ser nacional, estadual ou municipal, de forma a organizar a educação pública e privada sob sua responsabilidade nesse mesmo território. Todo sistema de ensino apresenta dois tipos de órgãos. Um órgão normativo, que é encarregado de elaborar as normas para o respectivo sistema de ensino, e um órgão executivo, o qual deve executar as ações educacionais determinadas pelas leis e pelas normas de seu sistema de ensino. Os órgãos normativos são organizados sob a forma de conselhos, ou seja, colegiados que têm funções consultivas, deliberativas e de assessoramento aos respectivos órgãos executivos de seus sistemas de ensino. Nas suas funções consultivas e deliberativas surgem as normas, regras, para o respectivo sistema de ensino. Os órgãos executivos têm a incumbência de cumprir as leis e as normas de seus sistemas de ensino, como é o caso do Ministério da Educação. Os órgãos executivos devem sempre agir em parceria com os órgãos normativos. Existem basicamente 3 tipos de sistemas de ensino no Brasil, a saber: Sistema Federal de Ensino, Sistemas Estaduais de Ensino e Sistemas Municipais de Ensino. Cada sistema apresenta autonomia em relação aos demais, mas sempre lembrando que nenhum sistema de ensino pode deixar de cumprir a Constituição da República ou a LDBAN, por exemplo, nem deixar de cumprir as normas gerais para a etapa de ensino que forem de sua competência. Considerando os órgãos normativos e os órgãos executivos, temos a seguinte organização dos sistemas de ensino no Brasil. O Sistema Federal de Ensino, que tem como órgão normativo o Conselho Nacional de Educação e como órgão executivo o Ministério da Educação. Os sistemas estaduais de ensino, que apresentam como órgãos normativos os Conselhos Estaduais de Educação e como órgãos executivos as Secretarias Estaduais de Educação ou outras instituições equivalentes. E os sistemas municipais de ensino, que por sua vez têm como órgãos normativos os Conselhos Municipais de Educação e como órgãos executivos as Secretarias Municipais de Educação. O Distrito Federal apresenta um sistema de ensino misto, com funções ora de sistemas estaduais, ora de sistemas municipais de ensino.
Dentro de cada sistema de ensino existem as instituições de ensino, ou seja, as escolas, as quais podem ser públicas ou privadas, mas isso será tratado no próximo vídeo. Então aqui terminamos esse vídeo que falou das incumbências dos entes federados com a educação segundo a Lei 9.394/96 e sobre os sistemas de ensino no Brasil. No próximo vídeo, trataremos sobre as escolas públicas e privadas nos sistemas de ensino em nosso país. Até lá!